Paulão, de Miami, de Orlando, dos Estados Unidos. Grande Marcos Garbellini de Sinop, Mato Grosso, que maravilha. Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, Paulão? Tudo bem, Garba? É nóis, beleza? Muito bom. Tranquilo. A cidade... Parece que estamos numa semana um pouco mais tranquila, né? Depois de muita cornetagem, né? Muita cornetice por aí. É ou não é? Nossa Senhora, o que uma vitória de 3-0 em cima do Flamengo não faz na alma, né? É de lavar a alma, não é? Hein, Paulão? Como é que é? É, Garba? Diz aí. Toppers de todo o Brasil, boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem quarta-feira estava quebrando tudo, né? Hoje, aliás, já começamos bem, né? Começamos a semana com o famoso pé direito. E apesar de que tem gente que gosta do pé esquerdo para começar a semana, mas não vamos entrar aqui nesses pormenores. Bom, foi tudo bem. Aqui, um feriadaço. Realmente, você falou, Paulão. Eu acabei de chegar de Miami agora, fui visitar meu filho lá. E feriadão aqui, hoje é o feriado do Dia dos Mortos em Guerras, é o Memorial Day. E foi um ótimo feriado para nós palmeirenses, né? Aliás, acabei de atender a porta para você, Jéssica. Saudações palestrinas. Palmeirense, os palmeirenses mandam um abraço para você. Gostaram do que aconteceu? E aí, Garba, o que você achou, Garba? Melhorou nossa perspectiva, Garba? Você estava bastante cético, né? E como é que tá agora? O que você acha? Melhorou um pouco? Cara, a gente tem os pezinhos no chão, né? Como se diz assim, um abraço a todo o nosso grupo de amigos Toppers, né? Um abraço para eles. Sem eles não tem a essência, assim, da cornetagem, né? Mas não é questão de ser cético, a gente vem acompanhando e via que não estava vindo muito bem, né? Então, você tem que ter uma certa cautela, né? Mas, como se diz assim, futebol não é ciência exata, né? Se fosse ciência exata, não tinha resultado reverso, né? Então, gente, vamos aproveitar, vamos comemorar, porque não é fácil ganhar desses caras lá no Rio de Janeiro, lá é complicado, né? Já Verdade. Fazia muito tempo que não ganhava lá, né? Fazia o quê? Desde 2017? É 2017? Acho que foi, né? Lá me foge a memória agora. A gente pode pesquisar, mas por aí. Fazia tempo, meu amigo. Então, alma lavada e vamos aproveitar o momento, vamos comemorar, porque ele estaria fazendo a mesma coisa que ele está fazendo hoje, estribuliando em cima da gente, né? Então, agora a gente tem que aproveitar. É isso daí, a gente está muito feliz. É isso, mas é aquela coisa, né? Como o Abel fala, a gente comemora 24 horas e depois já parte para outra, porque deixa essa pergunta aí, Paulo, o que você acha aí? Opa, grande Vitória, olha lá, Vitória da sorte. Vitória, é isso aí. Então, e aí fica a pergunta, a Vitória que não é um porquito, mas não é corneta, né? Então fica essa, vamos fazer essa introdução assim. Primeiro a introdução à nossa torcida, que tem a nossa cornetice, que já é uma coisa tradicional, né? E lógico, eu tive que no final do jogo ali, porque eu estava falando, apoiando, né, o negócio. E o pessoal, não vai dar, vamos perder, aquele derrotismo rolando geral. E aí teve que rolar um chupa, né, geral pra galera. Eu acho que eu mandei um chupa mais pros cornetas do Palmeiras do que pros próprios flamenguistas, cara. Porque, cara, é fogo. O pessoal, então, eu queria uma posição de vocês. O que vocês acham, cara, em relação a a cobrança que está tendo e se isso... Por que a gente vinha colocando é que ainda existia capacidade dessa comissão técnica em conseguir um desempenho melhorar o desempenho para o segundo semestre. E a maior parte do pessoal estava incrédulo, né, em relação a isso. Não dá, tal, não sei o quê.
E aí, o que você acha, Paulão, depois você, Garba, que vocês preferirem, na ordem de preferência, essa expectativa da nossa torcida? Será que a gente vai conseguir? Não é uma vitória que vai trazer essa calma direta, mesmo porque a gente tem uma próxima partida importante na Libertadores. Mas vocês acham que a gente pode ter uma percepção melhor do que o time, ou fica achando que não, o Palmeiras não está jogando bem há anos, e etc, etc. E outras pessoas que dizem que não é bem assim, porque, veja bem, também o Palmeiras consegue bons resultados, não é porque não conseguiu ser campeão ano passado, que foi um ano de reformulação do elenco, a gente tem que lembrar disso, o Palmeiras perdeu jogadores importantes, e que na maior parte das competições ficou em segundo, então, não estava jogando bem, então, e as equipes que ficaram em terceiro, quarto, quinto, então, jogaram pior ainda, então, eram mais mal treinadas ainda. Quer dizer, então, a pergunta é essa, a relação da torcida, a expectativa do torcedor, que a gente sempre quer vencer, lógico, em relação ao que a realidade pode entregar. Você acha que isso vai amadurecer? A pergunta é essa, você acha que a gente vai ter a capacidade de ter uma visão, ou a gente vai conseguir continuar exigindo, às vezes, além do normal, né? O pessoal sempre pedindo um futebol bem jogado, tal, mas quem é que está jogando um belo futebol hoje? Porque jogar um belo futebol com tantas contusões, com tanta dificuldade de você ter entrosamento, é complicadíssimo, né? Então, como é que é essa expectativa da torcida? Está exacerbada, digamos assim? Ou o pessoal tem que se blindar disso e deixa a torcida falar porque está no lugar de fala mesmo? Como é que é? O que você acha, Paulo? Bom, a grande verdade é que né? Aqui eu vou defender, mas eu não estou defendendo o Abel. Eu estou defendendo o profissional que está lá trabalhando para a Sociedade Esportiva Palmeiras, independente o nome que ele tenha hoje. Hoje é Abel Ferreira. Se fosse Vanderlei Luxemburgo com essa mesma performance, eu ia estar defendendo o Vanderlei Luxemburgo. É difícil a gente pegar e criticar um trabalho que nos últimos 6 anos nos rendeu 10 títulos. Eu não fiz como a gente, né, sempre comenta aqui, nós somos, acho que os 3 aqui, somos filhos da fila, né? Então a nossa época mais vitoriosa foi a Parmalat. Então a Parmalat nos deu o Paulista de 93, o Brasileiro de 93, daí fomos, se não me engano, naquela época tinha Rio-São Paulo, acho que a gente ganhou o Rio-São Paulo em 93 ou 94, inclusive foi em cima do Corinthians também, estava lá. Sim, Fomos bi-brasileiro e bi-paulista em 94, perdemos a final em 95, passou em branco, 96, aquele timaço dos 102 gols, vai contando os títulos que eu estou dando em ordem, né? Então, quer dizer, nem na época da Parmalat nós tivemos uma época tão vitoriosa como tivemos agora. Então, é difícil a gente chegar e falar assim, fora Abel, porque o cara ganha 70% do que ele disputa, entendeu? Ninguém tem esse número. Ele faz merda? Faz, lógico, todo mundo faz. Ele erra, ele troca, ele põe, sabe, foi o que eu estava vendo outro dia, ele falou, pô, o cara tirou o Giai para botar, não sei, para botar o Maurício, eu concordo, o problema não foi ter tirado o Giai, o problema é quem ele botou, o Maurício. Entendeu? Estou falando isso do jogo passado, não desse. Então, isso daí, o torcedor é passional, o torcedor ele quer ganhar 100%, o torcedor ele acha que a gente entre em campo, eu estou falando porque eu também sou torcedor, a gente acha que a gente entra em campo e quem está lá, está indo lá só para perder, né? É a questão de quanto nós vamos ganhar, só que do outro lado tem um time que também treina, que também quer mostrar jogo e
nada melhor do que hoje ganhar dos grandes nomes do futebol brasileiro. Palmeiras é um grande nome do futebol brasileiro. Todo mundo vai jogar com o Palmeiras como se estivesse jogando uma final de Copa do Mundo. Então, assim, a gente tem que, assim, cobrar o Abel. Isso é uma... Olha, o Rooftop aqui lança muitas coisas. Aqui ninguém quer assumir o crédito de nada, mas a gente falava do Flaco e do Roque muito antes de eles serem escalados juntos, a gente já falava isso, e a gente já fala também uma coisa aqui há muito tempo, precisa de um, porque na verdade hoje quem manda no Palmeiras é Abel Ferreira e Leila. O Barros, ele é um comprador e vendedor de jogadores. Ele não é nada além disso. A gente precisa de um homem que fique entre o Abel e a Leila para controlar a performance, para conversar com o Abel e para falar, Abel, o que está acontecendo? Por que perdeu? Por que não perdeu? E muitas vezes, inclusive, tirar o Abel de cena para ele não ficar falando esse tanto de besteira que muitas vezes ele fala. E isso daí queima ele, queima o Palmeiras, entendeu? Mas isso é um outro ponto. Bom, se eu acho que ele deve sair, nem pensar, no mínimo esperar. E assim, a gente acabou de ser campeão paulista agora, não faz 2 meses que levantamos uma taça, somos líderes, o único campeonato que preocupa um pouco aí é a Libertadores, vamos classificar, eu tenho certeza, vamos ter a parada da Copa, vamos ter os nossos jogadores voltando, muita gente boa machucada, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos levantar, no mínimo, uma dessas 3 que a gente está disputando. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Uma dessas 3 a gente vai levantar, isso é certeza. Então, vai chegar no final do ano, todo mundo vai estar mandando beijo pro Abel, vai falar que o Abel é o máximo, até a próxima derrota. Concorda, Garba? O que você acha? Você acha que a posição da torcida está muito exigente? O que você acha? Não é questão de ser exigente, porque você começa a analisar o que vem acontecendo. Até a gente tinha comentado na temporada passada, né? Tudo bem, temporada passada é reformulação. Reformulação é complicado, leva tempo, né? Aí você trazendo as peças certas, a tendência de dar certo é muito rápido, né? E veio 2 peças boas esse ano, que foi o Marlon e o Arias, né? Que os caras chegou como uma luva, encaixou e jogou. Já teve outro que veio, não funciona. Por mais que você tente ali, o time não engrena. E torcida não é questão de ser passional, a torcida está desde 23 esperando uma ação, né? A torcida não quer saber se está dando certo, se não está dando certo. A torcida quer saber do jogo, quer saber da bola chegando, quer saber da bola entrando. E teve a temporada passada, o Palmeiras chegou, né? O Palmeiras chegou no Paulista, chegou na Copa do Brasil, chegou na Libertadores, chegou no Brasileiro, não ganhou nada. Faltou o que está acontecendo agora, né? A gente falava muito que o Palmeiras não ganhava de time do G6, né? Esse ano estão batendo em todos do G6. É o que faltou a temporada passada. Então, o time que colocasse e se manter essa performance, a gente vai ganhar esse brasileiro. A gente ganha o brasileiro e ganha a Copa do Brasil. Isso aí, estou quase apostando que nas 2 o Palmeiras vai longe. E a Copa do Brasil, a concorrência está fraca. É verdade. Papão, que poderia incomodar a gente, né? Bicho papão em termos, né? Bicho papado, né? Bicho papado. A gente papou ele. A questão de cobrar bom futebol, acho que todos nós queremos ver, né? Bom futebol aplicado, a decência de você ter um esquema tático definido, a composição do grupo, a entrega de jogadores. Muito se presume, assim, de estar faltando uma entrega maior, porque
estamos à vésperas de uma Copa, né? Aí esse cara pode estar falando assim, os caras podem estar tirando o pé, porque não quer ficar fora da Copa. Pode ser uma causa que está acontecendo com o elenco do Palmeiras. Você vê, tem muito jogador ali que não está correndo, não está se esforçando. Mas jogo grande é jogo grande. Esse cara quer aparecer, não quer dar mole, não quer ser zoado, né? Você perder para o Flamengo. Qual que é o peso de você perder para o Flamengo ou perder para o Jacuipense? Amanhã ninguém lembra. Agora você perdeu para o Flamengo, olha o tamanho da torcida, né? O que, Garba? Mas espera um pouquinho. Eu lembro quando a gente perdeu do Arapiraca, que ficaram uma cota zoando do mais. Até hoje faz eco. O negócio é ser eliminado, assim, por um adversário direto, né? O cara fala assim, ó, eliminei você. Não, lógico. É diferente, o peso é diferente. Não, realmente foi uma coisa para lavar, assim. Eu considero que a torcida ainda tem uma visão tanto quanto distorcida, muito pela questão da forma como a gente sempre repete isso, né? Como o produto futebol é vendido para a gente. Isso gera uma expectativa além da conta. Isso é normal. É normal os times ficarem temporadas, mesmo como o Paulo citou, aquela época da Parmalat, nós ficamos em 95 sem vencer também, 97, se eu não me engano, né? Ficamos sem vencer nada também. Depois ganhou em 98, 99, isso é o normal. Ficar achando. E outra coisa. Olha o investimento do time. Exato. Em qualquer época. Se você pegar mesmo na época das academias, da época da década de 60, você tinha 2, 3 anos que se ganhava, depois 1 ano, 2 anos ficava sem ganhar. E depois voltava a ganhar. Você não ia ter 6, 7, 8 anos ganhando direto. Nunca foi assim. Eu lembro na década de 80 mesmo, o pessoal falava muito daquela, falava a mesma coisa, tem muito, pelo investimento, esse treinador tinha que ser melhor, daí mandava embora o treinador a cada 6 meses. Não tava porra nenhuma. O problema muito mais era o esquema, como o time era montado, e o ambiente que era criado ali dentro, que era hoje completamente diferente, muito mais profissional, acredito eu, né? Mas é muito assim, não adianta, você muda um treinador, daí 2, 3 meses depois aquele negócio normaliza, porque tem a questão de outros fatores que influenciam. Então a questão de ficar pedindo fora treinador, acho que é uma simplificação atroz. Não adianta, como o Paulo falou, não é nem questão de defender a Abel, é questão de defender o profissional, é questão de defender o planejamento, galera. E aí realmente tem que... Exatamente, aí eu tenho que bater palmas mesmo a Leila, que ela tem a capacidade de dar o dane-se para cornetagem, para todo mundo que fala, ela se banca mesmo. E chega e fala, não estou nem aí, de uma forma que eu não via outros presidentes homens fazendo nunca. Os caras sempre cediam às pressões das alamedas palestrinas, sabem disso. Né? E a gente sabe disso, cara. Se não fosse outro presidente que não fosse a Leila, não falo só por coragem, porque tem aquela questão também de ela não ser muito metida no futebol e precisar de uma pessoa que ela confie. Ela confia muito porque o Abel é realmente um cara confiável. Mas se fosse outro presidente, já teria mandado o Abel embora. Bom, em suma, para resumir, a gente ainda tem uma partida importante aí da Libertadores, a gente tem que classificar na Libertadores, mas basicamente tudo dando certo, porque é contra o adversário mais fraco do grupo, está com 1 ponto só, né? Júnior Barranquilla, em casa. Então, se tudo correndo certo, não tem que perder essa vaga, e até o final do ano não vai adiantar, ninguém fica pedindo mais nada fora Abel, porque... E não é só isso, é questão de números. É o melhor ataque do campeonato, é a melhor defesa, uma quantidade enorme de partidas invictas, sabe? Você tem um monte de números a favor. E fica naquele negócio passional do cacete. Quer dizer, o Garbo, como o Garbo falou, não é só questão de ser passional. Tudo bem, a gente tem que ganhar de toda forma, né, o Garbo? Mas como você reconheceu também mesmo, o ano passado foi um ano de renovação. Então, é normal que, né, de um ano ou outro você não vai ganhar, tal. Então, bom,
Em suma, é basicamente isso. Não sei se tem alguma colocação ainda a falar a respeito da torcida. Aqui um comentário em cima disso do que a gente está falando, né, para dar complemento, né, em cima daquele período Parmalat que a gente pegou. 93 a gente ganhou, 94 a gente ganhou, 95 a gente perdeu a final para o Corinthians, né? Foi. Perdemos a final para o Corinthians. Em 96 nós fomos campeões naquele paulistas somente e perdemos uma final para o Cruzeiro jogando em casa na Copa do Brasil. Vocês lembram disso? 97 passou batido, 98 97 a gente descobriu, 97 a gente foi vice, né? Contra o Vasco. Passou batido, 97 passou batido, 98 nós fomos campeões da Copa do Brasil, 99 nós fomos campeões da Libertadores, em 2000 fomos vice da Libertadores e ganhamos a Mercosul, que foi o nosso último título até 2008. O que eu quero dizer é o seguinte, conta aí a quantidade de títulos que nós ganhamos nesse período 92 a 2000, né? Porque a Parmalat saiu no final de 2001, se não me engano. Faz a quantidade. E a torcida não era tão agressiva quanto é hoje. O comportamento da torcida não é tão... Olha o que a gente ganhou num espaço de tempo tão curto e olha os times que a Parmalat montava naquela época, gente. Pega o Palmeiras de 96, a gente perdeu a final. Eu estava lá quando a gente perdeu a final no antigo Parque Antártico, a gente perdeu para o Cruzeiro. Com aquele timaço dos 102 gols. Sim, sim. Olha as seleções que a gente tinha. Era Vanderlei Luxemburgo, nosso técnico. Melhor nessa época foi o time de 94, Paulo. Então, o time de 94 é uma seleção. E você lembra quem desclassificou a gente na Libertadores em 94? O São Paulo de Telê. Você lembra que em 95 a gente tomou a piaba lá do Filipão, lá no Sul, de 5-0 e devolvemos 5-1 em casa? Então, a torcida, a gente estava vindo da fila, então a gente estava contente com tudo. Agora o palmeirense ficou soberbo, acha que tem que ganhar de tudo e todos a toda hora. E não é assim, não é assim, nunca foi. A gente, Garba, você concorda? A gente está reclamando de barriga cheia? Rapaz, a minha barriga cai sem taça. É o que todos os outros torcedores falam, cara. Vocês estão reclamando de barriga cheia, cara. Todo mundo fala. Encontrei com o cara no elevador, o cara falou: vocês estão loucos de mandar o técnico embora lá? Manda pro meu time, pô. Eu sempre falo para vocês assim, eu sou bem sóbrio, bem lá no começo da temporada eu falei. A temporada você constrói no início de janeiro, dezembro para janeiro, não é assim que funciona a coisa? Você não chega no meio da temporada e troca técnico, não existe isso. Você tem que manter até o final da temporada. No final da temporada você soma tudo, vê o que aconteceu, vê o que pode melhorar. Se não tiver chance de melhorar, que perdeu o elenco, que virou bagunça, aí você troca treinador. É assim que funciona. É só e pensando no futuro. Você sempre olha para frente. Que nem eu já cansei de falar para os amigos nossos aí lá do Zap lá. Eu não olho agora, eu olho lá na frente o que vai acontecer na temporada seguinte. Se você ficar olhando agora, você está olhando para o seu umbigo. O trabalho agora vai ser refletido na próxima temporada. Você tem que analisar os jogadores que estão em campo ali, o que eles estão rendendo e o que eles podem melhorar para o elenco. Tem jogador que ele não vai melhorar aquilo ali. Ele não vai aprender a jogar bola. O cara, depois de jogar bola, não aprende, cara. Ele pode melhorar uma coisa tática ali, mas melhorar mais não vai. Então, e tem jogador que não vira. O Roger Guedes jogou pra gente, jogou pro Corinthians, ele jogou muito mais no Corinthians do que pra gente. O Maurício jogava bem no Inter, parecia que ia jogar bem, e tá essa água de salsicha.
Felipe Anderson estava sendo disputado. Palmeiras venceu uma disputa com a Juventus da Itália para trazer o Felipe Anderson. Outro que joga 10 jogos ruins e um bom. O Arias, desculpa falar, nada contra o menino Arias. Acho que foi uma ótima contratação. Joga muito, sempre jogou bola. Mas eu já comentei aqui, parece que ele não está querendo correr. Será que é a Copa? Será que ele está infeliz? Será que ele está com o músculo preso? Porque ele não está correndo, cara. Melhorou agora nesse jogo aí. Mas no jogo passado, primeiro, se você olhar os primeiros 5 minutos do Palmeiras e Cerro Porteño, deram um lançamento para ele. Ele não correu na bola. A bola passou na frente dele. Se ele tivesse corrido um pouquinho, ele pegava a bola. Bom, vamos lá. Só encerrando o que a gente estava comentando aqui, a gente vai passar jogo por esse assunto agora, nessa segunda parte agora, né, Garba? Mas é isso. Essa questão, então, nem sempre você contrata os melhores. Eu acho que nessa contratação até do Arias foi excelente e tudo mais. Mas não é tão fácil, não é só o treinador, é toda a montagem de elenco e é a manutenção do grupo pela diretoria. Passa por tudo isso mesmo para que você tenha o resultado do grupo. Não adianta a gente se iludir achando que concentrar demasiadamente a responsabilidade total em cima do treinador. Não se trata de defender a Abel. Agora que o Garba falou, realmente, eu acho que o Garba fez um estágio aí nos Estados Unidos, né, Paulão? Porque essa visão é maravilhosa. Essa visão de mandar o treinador embora só no final da temporada, ou ainda mais, quando acaba o contrato, né? Isso é de planejamento americano, né? Porque aqui no Brasil, isso é uma utopia, né, Garba? Porque a gente fica naquela, a hora que o Palmeiras conseguir fazer isso, de chegar no final da temporada e mandar o técnico embora. Vocês imaginam isso, fazendo uma transição, um técnico recebendo outro, tô te passando a equipe, isso seria uma coisa utópica, seria maravilhoso, o Palmeiras fazer isso, seria aplaudido de pé. Mas tudo bem, quem sabe um século acontece isso, eventualmente, quem sabe